Estamos começando, gente, mais um Empreendedor em Ação, seu ponto de encontro com histórias inspiradoras, mini mentorias, novidades, inovação, para quem respira aí o universo do empreendedorismo. E a gente tem o prazer de estar aqui na 101,1, na Rádio Universitária, essa rádio que recebe a gente toda quinta-feira às 18 horas. A gente está com esse programa aqui, traz conteúdos, a ideia é transformar a sua forma de fazer negócio e impulsionar os seus projetos. E no programa de hoje a gente tem a honra de receber Fred Rocha, ele que é um dos maiores especialistas em varejo do Brasil, empreendedor, palestrante, conferencista internacional. Fred é empreendedor raiz, gente, raizão, e já fundou 19 empresas, foi pioneiro no e-commerce nacional e percorreu o mundo pesquisando tendências de mercado. Ele é apresentador do programa Empreender, exibido nas afiliadas da Rede Globo, e também criador da Venda do Fred, um espaço cultural, gastronômico maravilhoso, que eu inclusive amo e admiro, que resgata, e tem uma cachaçinha curraleira, boa demais, que resgata a essência do interior mineiro. Então, assim, prepare-se aí para uma conversa cheia de insights, dicas valiosas e, claro, muito aprendizado. O Empreendedor em Ação tem o apoio do Credinor, da Novais Empreendimentos, da Trajeto Móveis, da Impremix, da Crijóias, da Classic Men's Club e da Fadenói. Eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores culturais, e se você quiser ser um apoiador cultural da Rádio Unimontes, me chama lá no @ArianeGaldino_Reinventa, ou então chama lá direto no privado da Rádio Unimontes, aí no Instagram, para vocês poderem apoiar esse movimento da rádio, que traz o melhor da informação, do conhecimento e da música para você. Mas sem mais delongas, vamos começar. Fred, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio da Rádio Unimontes. Olá, que delícia estar aqui, Ariane. Nessa multi-empreendedora também, gente, ela falando, mas enquanto ela tá aqui, ela tá espancando, apitando, né, e corre ali. Esse dia eu precisei, ela já gritou pra colaboradora, ó, entrega lá pro Fred, ela já resolve de todo jeito. Ariane, é um prazer, e eu queria, inclusive, junto com você, agradecer os apoiadores, porque eu falo, apoiador pra show, pra festa, pra esse trem, todo mundo aparece porque quer ir, mas para gerar conhecimento, informação relevante, informação prática, sempre a gente ainda tem uma dificuldade. Tem melhorado muito, então eu queria parabenizar aí, né, a Credinor, a Fadenor, a Crijóias, a Classic, o Novais, o Trajeto do Batatinha. Trajeto, ó, Hernandes, show de bola, é muito importante, gente. É verdade. Então é legal, senão não ia ter. Né? É bem bacana. E a gente sofre muito essa dificuldade de repercutir informação valiosa para as pessoas. Vamos lá. Com certeza, Fred, mas é uma luta, mas eu acho que as coisas, elas têm a gente tem visto as aberturas, né? As pessoas têm valorizado, e a ideia Quem não estuda não vende, então eles estão entendendo isso aí. É isso aí. Fred, sua história no empreendedorismo começou cedo, né? Sua família e sua formação com certeza influenciaram muito sua jornada. Eu já tive a oportunidade de ouvir você falar sobre isso, mas eu queria muito que você trouxesse para o nosso ouvinte aqui como é que começou essa coisa do Fred, esse mexe Fred com o empreendedorismo. Sabe, na verdade, o empreendedorismo é uma movimentação, né? A gente está empreendendo na vida. Eu falo que quando a gente cria filho, a gente está empreendendo os meninos. É uma situação, a gente tem que estar movimentando algo em prol de alguma coisa. No mundo dos negócios não é diferente, mas eu venho de uma inquietação. Meu pai sempre foi muito inquieto, e desde pequeno o Fred se movimenta de uma forma um pouco diferente dos meus colegas, né? Até o skate, a bicicleta, até aí a gente estava, mas quando eu fui para a espeleologia, quando a gente fez o primeiro rapel no Janelão em 1991, que foi recorde nacional, e depois eu fui para o voo livre, ganhei campeonato de voo livre, depois eu virei instrutor de parapente, formei mais de 100 alunos de voo livre. Então eu sempre tive um repertório de vida um pouco diferente das outras pessoas. E eu acredito que isso incentiva a gente construir uma visão do mundo um pouco mais criativa. E se você for enxergar bem, Ariane, hoje existe um nivelamento muito grande do conhecimento que dificulta as pessoas serem mais criativas, mais inovadoras, porque todo mundo assiste a mesma série, lê os mesmos livros, né? Anda nos mesmos carros, lê os mesmos livros, frequenta os mesmos lugares, e acaba que a gente constrói mentalidades muito semelhantes, o que a gente não consegue nos diferenciar. E eu continuo até hoje buscando mudar. Mas eu comecei lá com a inquietação lá, eu lembro, meu primeiro trabalho foi numa colônia de férias, o dinheiro eu comprei uma calça da Zump, a qual me arrependo até hoje, porque foi o dinheiro todo, mas era um sonho, minha mãe não me dava, né? Então pode comprar, ela falou, o dinheiro é seu, mas me arrependi. E Zump é da minha época. E aí
Eu comprei. Logo depois, minha mãe, ela vendia para sacoleiros, eu comecei a vender roupa como sacoleiro, e quando eu passei no vestibular aqui na Unimontes, foi até um pouco complexa a minha entrada na Unimontes, porque isso em 93, se eu não me engano, eu passei em economia, só que eu tinha tomado bomba no terceiro ano. Eita. Eu era meio assim, eu falo que hoje Rebelde. A educação... Não, eu não achava relevante o que os professores me ensinavam, eu não dava muita confiança. É um TDAH, naquela época não chamava isso, chamava de moleque, sabe? Quem não estudava. E eu matava muita aula, aquelas coisas, só que é o seguinte, aconteceu que eu tomei bomba no terceiro ano, só que eu passei em 9º lugar de economia. Ó. E aí o oficial de justiça fez minha matrícula. E eu fiz o primeiro ano de economia junto com o supletivo do terceiro. A minha vida sempre foi um pouco complexa, diferente. E aí chegou no 4º ano de economia, já pendurado de dependência, porque eu também não gostava daquilo. Eu virei pra minha mãe e falei, eu não quero fazer essa porra não. Vamos lá. E nessa confusão, eu quero sair da economia. Ela não acredita você desse trabalho todo com advogado, não sei o que, para largar esse curso. Eu não gostei desse trem, não. Pois amanhã você tá no cursinho. Foi eu pro cursinho. Entrei no cursinho de novo. E foi aí que eu passei em publicidade e propaganda em Ribeirão Preto, e aconteceu a primeira coisa fantástica da minha vida, que foi morar longe dos meus pais. Legal. Eu acredito que parte da educação dos filhos é a gente poder dar oportunidade para eles de entender o mundo sem os pais. Então eu fui para Ribeirão Preto e lá eu deixei de ser filho do Maurinho e da Tudinha, a qual aqui me dava, meu pai industrial, minha mãe professora renomada e empreendedora. Então lá eu deixei de ser filho deles e fui virar o Fred. Então esse foi o primeiro ponto de virada da minha vida, começar a vida de novo sem ser filho de ninguém, numa cidade onde todos são muito grandes. Eu fui na época da Califórnia brasileira. Então Ribeirão Preto era um lugar muito... E minha mãe só podia pagar a faculdade. E foi aí que eu comecei como representante comercial vendendo murim. E eu lembro, eu peguei uma carga de murim toda, acabou que eu torrei o dinheiro todo no bar lá e dei um trabalho pro meu pai. Mas bem, eu consegui pagar ele. Aprendizado, né? E levei o curso de voo livre para lá, não tinha lugar para voar, mas descobrimos lá perto, e lá eu acabei me tornando referência no interior do estado de São Paulo como instrutor de parapente. Que legal. E toda hora eu estava na TV. Foi quando eu, antes de formar na faculdade de publicidade e propaganda, aí foi meu primeiro ponto corporativo, eu fui convidado para ser gerente de marketing da Passaredo Linhas Aéreas. Comecei como gerente de marketing. A Passaredo, ela tinha um porte até razoável naquela época, porque ela ainda estava operando com 3 aviões grandes que depois foram passados para a BRA, isso em 96, 97. Só que me mandaram embora, porque eu queria adesivar os aviões para poder gerar credibilidade. Hoje todos os aviões são adesivados. Todos são adesivados. Pois é, mas quem sai na frente dança. Pois Eu é. falo, a inovação nem sempre é divertida, gente. Eu já chorei muito por causa de inovação e minha a mãe muito mais. E a disrupção, às vezes, assusta as pessoas, né, Fred? Às vezes não, muitas vezes, né? É muito complexo ser disruptivo, e eu vou te mostrar na nossa conversa que eu fui várias vezes na minha vida. Pois é, essa coisa de fundar 19 empresas, assim, você foi um dos pioneiros do e-commerce no Brasil. E eu acho tão importante a gente falar assim, fundar 19 empresas, porque hoje você vê muito cara investidor, e o cara, às vezes, ele vai palestrar e ele fala que ele investe em 20, 30 empresas. Mas, na verdade, ele não conhece o que ele está fazendo ali. Ele está aplicando... Às vezes ele está dando uma mentoria, um smart money, tem gente que fala que é empreendedor simplesmente porque está no palco, ou gosta do empreendedorismo, ou vê até o empreendedorismo como um dogma. As pessoas estão confundindo muito o empreendedorismo com religião. Então não é por aí. Empreender é construir algo, não é falar que constrói algo. Mas deixa essa turma para lá, pois eu entrei logo depois na NetSite, que era um pequeno provedor de internet que estava em 18 cidades com aquele acesso de escada antigo. Entrei como gerente de marketing já. Mesmo na faculdade, mas eu era muito movimentado e foi aí minha grande escola. Na NetSite eu entrei com 18 filiais e como gerente de marketing, saí como diretor de marketing com 350 pontos de presença no estado de São Paulo. Nossa, incrível. Fazendo as maiores campanhas publicitárias, a gente só pedia o All-Terra NetSite. E no final de 2000, nós fazemos a venda da NetSite para a CTBC Telecom. O Luiz Mário Lunardi, que era o superintendente a qual me reportava direto, foi meu grande
mentor, o cara que realmente me ensinou a trabalhar, é o cara que me dava suspensão, o cara que brigava comigo, é o cara que pegou a energia do Fred, o primeiro cara que pegou a energia do Fred e canalizou para coisa boa. Que até então as escolas, os professores, eu lembro um professor meu de português que falou que eu não ia dar nada na minha vida. Infelizmente tive a oportunidade de mostrar meu último livro, que é um best-seller, foi o 6º mais vendido no ano passado. Maravilhoso. Né? Mas não é isso. As pessoas precisam enxergar a energia dos jovens e canalizar essas energias. E foi o que o Luiz Mário fez. O Luiz Mário conseguiu me controlar, pegar a minha energia e conduzir a empresa. Pois bem, no dia que eles venderam a CTBC, eu entrei como coordenador, eu saí da diretoria, né? E virei um coordenador de marketing da Algar. Minha filha Júlia nasceu, tirei férias por causa da filha ter nascido, e no dia que eu voltei ele me demitiu. Fred, infelizmente não cabe mais você, o marketing da Algar vai assumir, mas eu queria te fazer uma proposta. Ele até brincou, tem uma notícia boa e uma ruim para você. Qualquer ruim, você tá demitido, e a boa, eu tenho um emprego para você. Se você topar montar uma dental online para mim, usando uma ferramenta que eu cuidava no marketing lá, que era um motor de e-commerce, né? Eu pago o que você ganha aqui para trabalhar em casa e planejar essa empresa para mim. Pois eu, de tanto viajar, eu tinha até um tanto de matéria atrasada lá na universidade. Eu consegui colocar tudo em dia, colei grau, só que essa empresa não funcionou. Não era viável naquela época. Era um mercado muito informal e o Luiz gostava de tudo muito certo. Foi o dia que ele me dispensou pela segunda vez que não ia dar certo, eu falei com ela, cara, por que a gente não pega esse motor de e-commerce que a gente tem e não monta uma empresa? E aí nasceu o Jet E-commerce. Saí para montar, aluguei ponto, contratei as pessoas. Hoje o Jet E-commerce deve transacionar 24, 25 anos depois, 25 anos depois, deve transacionar alguns bilhões de reais entre sua plataforma. Não. E eu tive a honra, inclusive, de palestrar nos 20 anos dessa empresa que eu ajudei a fundar. E ainda tenho uma relação maravilhosa com o Luiz Mário, é um grande mentor até hoje, a gente conversa muito. Mas foi aí, e era muito difícil, porque a gente vendia pela internet numa época que não tinha Google, a gente nasceu junto com o Google. A gente tinha full banner. E vou te falar, Fred já vendia pela internet, eu tinha loja de pesca, que eu chegava a gerenciar de 270 a 300 pedidos por dia. Isso há 25 anos atrás. Pois é. Então, assim, a gente tinha realmente uma empresa inovadora. Só que em 2004 eu saí. Saí do Jet E-commerce e Luiz Mário teve que sustentar o Jet E-commerce, se eu não me engano, até 2014, fazendo aportes até que ele desse dinheiro. Entendi. Então, o inovador, não acha que ser inovador, que entrar na frente, ganha. Que é o cara que vai chegar lá na frente. Às vezes você está inovando no tempo errado. Meu amigo Alfredo Soares montou a X-Tech 15 anos depois que eu montei o Jet e ficou milionário, sócio da Vertex e hoje no G4. Pois aí esse aprendizado ele chega na trajetória, né, Fred? Porque assim, tem coisa que você arriscar é justamente isso, né? Eu tô aqui fazendo analogia. Eu tô olhando pra você agora como instrutor de parapente, não tem mais jeito, viu, Fred? Acabou. Né? Eu já olho pra você pulando esse lugar. Não, depois que a Júlia nasceu, eu parei. Foi bem ali, foi bem o ponto. Foi bem o ponto, né? Mas empreender é bem isso, né? Assim, sem dúvida nenhuma. Mas é um arriscar complexo. Eu acho que talvez hoje, não sei se eu estiver errado, você me ajude, mas talvez a diferença de hoje, do que a gente tinha 15, 20 anos atrás, é a importância que a gente dá para esses detalhes dentro do planejamento e da vontade que a gente tem, às vezes, de fazer uma projeção de resultados, entendendo melhor os mercados. Você acha que isso foi diferente? Isso é diferente hoje? Por que que... Muito. Né? Por que essas coisas cabem e não cabem? Olha só, administrar empresas, gerir empresas, ninguém aprendeu isso em faculdade, a gente aprende ofícios. Verdade. Né? O médico não aprende a montar uma clínica, o publicitário não aprende a montar uma agência, o advogado não aprende a montar um escritório, e assim sucessivamente. As pessoas não sabem cuidar de negócio. E mais, tem pouco mais de 50 anos que nós aprendemos a gerir negócios. O curso de administração tem 50 e poucos anos, o Sebrae tem 50 anos, ou seja, é tudo muito novo. Tudo sempre foi muito empírico. Achismo. Então, isso ainda reverbera culturalmente
A cultura, ela fica. É quase que um arquétipo. Isso vai ficando e as pessoas acham que montar um negócio é alugar um ponto na rua, ir em São Paulo comprar os produtos. Você sabe disso, você tem comércio de roupa. Né? E tudo é muito complexo. Eu lembro, você que trabalha com camisa social, quando meu pai quebrou, nunca ele poderia imaginar, assim como nós não imaginávamos a pandemia, ele tinha uma fábrica de camisa social. Ele tinha 40, 50 mil camisas estocadas. A camisa que ele tinha há 40 anos atrás é a mesma que você tem hoje na loja. Camisa social não muda. Não. Então dava para estocar. Verdade. Aí veio o produto chinês, veio o tecido chinês. Entrou popelina, entrou viscose, entrou linho. Acabou com o mercado. Uma viscose que ele comprava a R$25 um metro, entrou a R$3,50. Então, lona. A mesma coisa, muitos mercados com a pandemia. Mas nós vamos chegar nela. Sim. Pois o JET desenvolveu, só que aí eu me recordo que eu resolvi mudar para Belo Horizonte. Pedi demissão do JET. E montei o primeiro food truck do Brasil. Na verdade era um beer truck, mas tinha... Eu comprei uma chopeira do Pinguim, coloquei em cima de uma caminhonete e fui embora para Ribeirão, ou para Belo Horizonte. Eu lembro com a adesivela toda, chope de Ribeirão Preto, uma coisa maravilhosa. Mas eu não esqueço o dia que minha mãe foi ver esse negócio em Belo Horizonte e ela começou a chorar. Eu não acredito que esse menino fez 2 faculdades para virar ambulante. E eu acordando de madrugada para pegar ponto. Eu corri de prefeitura, literalmente, como vendedor de lata. Mesmo num carro bacana. Mas eu pensava que aquilo era franqueável, que era aquilo, que era isso, e fomos lá. Acertaram? Acertamos. Eu acho que tudo é aprendizado, mas foi um super de um curso. Na época, quem era o sócio Henrique Maia, filho de João Jacques aqui. Eu falei, eu fiquei ambulante, mas filho de João Jacques também. Mas foi um ano maravilhoso pra gente. Eu acho que a gente aprendeu muito, tanto que ele continuou empreendendo depois. Henrique sempre foi mais resguardado com recursos. E foi aí que eu comecei minha vida em Minas Gerais de novo. E eu não esqueço que eu voltei todo pomposo de Ribeirão Preto, porque eu era executivo num dos primeiros e-commerce do país. Eu fui gerente de marketing de uma grande empresa, então assim... Aí no meio do caminho eu tive uma distribuidora de cachaça em Ribeirão também, daqui de Salinas. Essa é ótima. Legal. Essa eu quebrei bonito. Eu, meu irmão, o pai. Mas foi porque bebeu estoque, não? Não. Isso era no Shop Show. Isso era no outro. A gente tinha um slogan, que a gente bebe o que sobra, a gente vende. Esse era no ambulante. Eu não teria maturidade para ter um negócio de cachaça. Na cachaçaria, o que aconteceu? Nós compramos, eu lembro que Antônio Rodrigues foi para lá, para Ribeirão Preto. Nós compramos um caminhão, meu pai tinha caminhão ainda na época, enchemos de cachaça e levamos para lá. E putz, nós vamos rachar de ganhar dinheiro, porque eles introjetam na cabeça da gente aqui que a cachaça de Salinas é a melhor do mundo. Né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com essas autocríticas, que a gente chegou lá, nenhum paulista, Ariane, tomava cachaça curada em madeira. Só cachaça branca. Mas até hoje, assim, dependendo do lugar que você chega, não tem. Só os empórios que compravam uma caixinha por mês. Aí é de quebrar, mas é de lascar. Aí pronto, ele ficou com essas pingas lá e eu não... Mas onde eu tava... Aí nessa trajetória... Já tava em Belo Horizonte, isso. Né? Você voltou na história da cachaça. Que você voltei porque ela ficou pra trás. Isso. Mas eu tive uma agência digital também em 2000. Pois é, dessas 19 empresas, assim, o que foi mais marcante, Fred? Pegou, você sacudiu, falou assim, meu filho aqui, ó. Cara, a gente vai chegar nela agora. Ou cada uma foi uma sacudida diferente? Não, são coisas diferentes. Talvez a mais profissional a gente tá chegando nela agora, porque eu vendi o Shop Show, né? Peguei um Gol, eu lembro, eu chamava ele Tortim. Ele tinha um buraco no porta-mala que você viu o chão. Era perigoso até o step cair. Eu ainda estava morando de favor em Belo Horizonte. Mas aí consegui um emprego para ganhar um salário mínimo. Em 3 meses eu consegui trazer a minha filha e minha ex-mulher, a Ângela, para Belo Horizonte para ela montar uma clínica lá, porque ela era dentista, é dentista ainda. Mas teve uma coisa muito bacana, que essa empresa que eu entrei, eu virei sócio dela em um negócio de e-commerce. Eu tinha um salário ali e tal, e criamos um outro negócio que eu vendia e-commerce, a gente desenvolveu uma plataforma, mas eu já estava querendo bater asa e montar um negócio para mim. Ali eu estava encerrando com o Shop Show,
que já era um negócio meu, eu estava encerrando o meu CLT, ou seja, eu tive dois chefes, os dois muito bacanas, mas ali eu pedi eles uma carência numa sala que eles tinham lá, e eu montei a F Criativos com um sócio, chamava Fred, também, e nós criamos a primeira agência focada em varejo de Minas Gerais. Aí foi quando talvez seja o primeiro grande negócio, foi quando a gente chegou a ter 40 colaboradores, tinha escritório em São Paulo, em Varginha, em Belo Horizonte, atendemos grandes clientes, inclusive a Tigre em rede nacional, foi um grande aprendizado de negócio. Aí ele saiu do negócio, eu nunca fui um cara de gestão, ele era o cara de gestão, eu falo que ele foi o pior sócio que eu já tive e o melhor amigo que eu já tive durante os negócios. Era tão legal trabalhar com ele que a gente deixava as coisas que eram relevantes para trás. Então, o nosso financeiro nunca foi um financeiro muito legal. Foi aí que eu entendi que a agência de comunicação, para ser muito boa, ela não tem que ser criativa, ela tem que ser disciplinada e ter processo. Entendi. Sabe? A criatividade é consequência disso aí. Se você conseguir aplicar a criatividade com isso, você vai conseguir ser diferente. Se não, faça o básico bem feito. Foi quando a F Criativos, eu não vou falar que ela quebrou, mas ela perdeu energia e eu dissolvi ela, mas eu já tinha um nome bacana em Belo Horizonte, e eu consegui, né, pela terceira vez me socializar, que eu saí de Ribeirão, eu era gerente da NetSite, fundador do JET, já tinha, né, eu vivia ali no meio eu já tinha uma vida social composta, foi em Belo Horizonte construir tudo do zero de novo. Então... resiliência é exatamente, a palavra, você vai né? construir, porque você tem que vender, e vender é relacionamento. E igual eu ia te falando, eu cheguei todo pomposo para poder vender, e todo cheio do Fred, eu fiquei 6 meses sem vender nada, achando que o mineiro era bobo e o paulista que era esperto. Entendi. Não, eu entendi que cada lugar, cada consumidor tem sua característica, e todo mundo é melhor que a gente num tanto de coisa. E aí foi quando eu comecei a fechar negócios em Minas Gerais. Foi quando eu comecei a entender o público e achei que esse negócio de estar na capital, estava em Ribeirão Preto, tinha aquela pompa toda de ter feito na Universidade de Ribeirão Preto, que só tinha ela e a SPM com o MEC na época que eu fiz, quer dizer, um tanto de coisa que enche a nossa cabeça de coisa que verdadeiramente a gente acha que é, mas não é porra nenhuma. Não corta não, gente. Deixa que tem essência. Então é isso, Ariane. E aí, a F Criativos acabou, e eu me recordo que foi a pivotada da minha vida, foi aí. E com 37 anos de idade, eu não conhecia os Estados Unidos, não conhecia a Europa, não conhecia nada. Mas já tinha vivido 60 anos. E eu até tive uma oportunidade de ir para fora ali, ia tirar passaporte, mas acabei ficando em Ribeirão. Ribeirão foi incrível. Era quase... eu estava fora do país. Porque a vivência em Ribeirão Preto era outro planeta. Foi quando eu tinha 2 Macs, daqueles grandões de mesa. Eu vendi os 2 e falei, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para uma feira chamada NRF, tá? Mas não era a NRF de janeiro, não. A NRF tem várias feiras regionais, aliás, setorizadas, e uma delas é de e-commerce, tá? E eu fui para essa feira em Chicago. Eu lembro que eu entrei na CVC, comprei um pacote de viagem, inclusive muito caro, não tinha experiência. Comprei o pacote e não tinha visto. Fui correr, consegui o visto e fui para América. 3 meses depois eu voltei para outra NRF em janeiro. E comecei, o pessoal, Fred, volta para contar o que você viu lá. Foi aí que eu subi no palco pela primeira vez. Ah, legal. Né? Claro que eu tive outras experiências na F Criativos, que eu montei redes grandes. Teve, né? A gente já estava trabalhando com players maiores, com clientes de grande porte, né? E aí foi ali a virada de chave. Eu vi que o mundo era muito maior do que eu vivia, que o mundo corporativo ele tinha que evoluir muito. E eu falei, eu preciso voltar a estudar para isso. Só que eu não queria estudar em livro, eu não queria estudar em palestra.
Eu queria viajar e entender cultura. Foi aí que eu startei o meu momento de começar a viajar e estudar antropologia. Estudar cultura, estudar o movimento migratório, estudar... O povo deve estar notando que eu sou gago, eu sou um palestrante gago. Até isso eu venci. Você vai ver. Não, agora eu acabei de dar uma rateada aqui. Então foi a primeira mudança, a primeira pivotada de vida foi quando eu falei, eu tenho que ir para fora para estudar. E de lá para cá são 33 países, para os Estados Unidos eu já devo ter ido umas 25 vezes. Só em 2019 eu fui 3. E eu acho isso muito legal, porque isso é uma construção muito autônoma e autêntica, Fred. Porque, assim, o povo achar que eu tô puxando o saco, mas não é não, viu, gente? Porque, assim, não é qualquer empreendedor ou indivíduo que traça uma trajetória e que no meio dela ele dá aquela perdida que você fez um tanto de coisa e de repente você fala, não, peraí, mas eu, né, sei o que eu tô fazendo aqui, entendi onde que tá o gargalo, consigo resolver e tô virando a chave. Isso é muito complexo, não é todo mundo que consegue chegar nisso, coisa, né? Eu com 2 filhos na escola particular, parcela da caixa de um apartamento, cobertura na Zona Sul de Belo Horizonte, se pivotar com um custo de vida alto é muito complexo, né? Essa foi a primeira vez que eu pivotei com custo de vida alto, teve a segunda depois. E isso é muito difícil. Mas eu enxergava que se eu não buscasse algo mais para ser relevante no mercado, para ser verdadeiro, porque eu queria o quê? Deixar a operação e viver de consultoria. Mas acabou que as palestras, a minha energia me levou para o palco. Eu vi que o meu propósito era melhor aplicado quando eu aplicava para mais pessoas. Compartilhava, né? Compartilhava para mais pessoas. E aí as coisas foram acontecendo. Só que eu não parei de estudar. Aí eu fiz o primeiro reality show de vendas do país. Eu fui trabalhar numa loja escondido durante 1 semana e meia. Sem o povo ver com as câmeras escondidas, isso tem no YouTube. Entendeu? Depois eu fiz isso 2 vezes. Então eu fui fazer uma série de atividades diferentes, porque eu entendi, eu só vou ser diferente se eu for buscar informação diferente, se eu construir informação diferente. E no dia que eu comecei a ser palestrante, eu sempre me blindei de assistir outras palestras. Porque sem querer a gente copia as outras pessoas. A gente pega o que as outras pessoas têm de bom. E eu queria ter legitimidade. Eu queria que o meu conteúdo hoje não tem uma palestra minha que tem uma citação de alguém. Tudo eu vivi. Tudo eu respirei. Né? Inclusive meu último livro, acho que tem uma citação. Todo o conteúdo é autoral. Legal. Isso custa caro, é difícil ser aceitável. Porque é muito fácil sair copiando frases do Sêneca e botar no meu Instagram. Todo mundo vai curtir, são lindas. Eu coloco as minhas. Hoje não, hoje eu coloco mais de coisas, de tudo variado, e de todos. Exatamente. Mas muito bacana, a gente está chegando no final do primeiro bloco, nós vamos ter que esticar o segundo, né? Paulo já está olhando para mim aqui, lá vem negociar o tempo. Ô Paulo, libera isso! Da rádio. Mas eu quero muito falar no segundo bloco, para a gente entender um pouco dessas viagens e pesquisas aí, as tendências, as inovações que mais te impressionam no mercado, para a gente até entender se esse varejão que está aí, né, o que a gente consegue fazer para transformar esse varejo do jeito que está, para melhorar ainda mais. Mas nós vamos falar isso no segundo bloco, eu vou encerrar o primeiro bloco, gente, nós vamos ficar com essa musiquinha linda, maravilhosa, com o nosso querido Paulo, faz uma curadoria incrível para nós. Hoje minha dicção está naquele nível, muita paciência. E antes de encerrar o primeiro bloco, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, novamente, ao Cicobi Credinó, a Trajeto Móveis, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenó. Agradecer pelo apoio cultural ao nosso programa. O Empreendedor em Ação acontece toda quinta-feira, às 18 horas, aqui pela 101,1. Você pode escutar aí na rádio do seu carro, lá na sua sala, você pode acessar pelo link no seu celular, você pode escutar o Empreendedor em Ação em qualquer lugar do mundo, inclusive conferir os nossos podcasts completos lá no nosso canal Empreendedor em Ação no YouTube e também ver flashes aí dos nossos bastidores, para quem ainda não conhece o Fred, para conhecer aqui o Fred e toda a espontaneidade dele aqui para conversar com a gente. Enfim, o programa tá muito legal. Fica aí que daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores.
A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. Os melhores atendem melhor. Os melhores passam por aqui. Trajeto. A Trajeto tem os melhores móveis office e home. Lojas em Montes Claros, Janaúba e Vitória da Conquista. Melhor atendimento e melhor pós-venda. A Trajeto faz a melhor entrega e a melhor montagem. A Trajeto garante o melhor suporte e a melhor assistência técnica. 2101-5500. Os melhores passam por aqui. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos.
Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos, gente, com o nosso Empreendedor em Ação, seu programa semanal, toda quinta-feira, às 18 horas. A gente está aqui na 101,1 FM, na Rádio Unimonte, essa rádio que motiva, que promove conhecimento, melhor da música e da informação. Hoje a gente está aqui com Fred Rocha, essa figura que é um dos maiores especialistas em varejo do Brasil. A gente tem a honra de recebê-lo aqui hoje, palestrante, conferencista internacional. Esse cara já fundou 19 empresas, foi pioneiro no e-commerce e tem muito para trazer para nós. Hoje ele tem um programa que é o Empreender, é exibido nas afiliadas da Rede Globo, e também é criador da Venda do Fred, que é um espaço cultural, gastronômico, que fica ali no São Luís, aqui em Montes Claros. Para quem não conhece, tem que conhecer. E olha só, a gente já teve vários insights aqui, a gente vai ter muito mais agora, porque as perguntas estão bem relacionadas à questão das inovações de mercado, que eu acho que todo mundo quer falar sobre isso, né? Mas antes de fazer a perguntinha, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Impremix, a Classic Men's Club, a Crijóis e a Fadenor. E Fred, a gente estava falando justamente sobre a sua experiência, as suas viagens, as suas pesquisas, e eu queria que você falasse para nós, assim, quais as tendências, as inovações que mais te impressionaram ou que te impressionam, que você acredita, assim, que realmente pode transformar o varejo brasileiro. Menina, esse negócio de tendência, eu acho que a gente precisa desconstruir isso. Inclusive foi pauta agora na SXSW, a maior conferência, chega até 300 palestras simultâneas, Ari. É fantástico lá. E o que acontece? Acontece em Austin e eles falaram exatamente o que eu escrevi num artigo meu há 2 meses atrás da revista Empreender. Revista Empreender é meu programa. E o que acontece? Menina, a gente tem que parar de falar de futuro. Tá todo mundo falando de tendência e não tá preocupado com o presente. O que é aplicável agora? E o que é aplicável em determinadas variáveis do empreendedorismo ou dos negócios? Porque tem gente, por exemplo, que é empreendedor, que está no caderno anotando o fluxo de caixa, que precisa de um Excel. Tem gente que está no Excel e precisa de um RP, de um sistema. Tem gente que já está na etapa da inteligência artificial. A gente tem que ter muito cuidado em inserir tendências, e principalmente tendências obrigatórias. Porque está cheio de consultores, chama muita atenção dos consultores. Nós, consultores, nós devemos estar antenados. Nós devemos usar o AI, sim, a inteligência artificial, mas não quer dizer que nosso cliente tem que usar. A gente tem que estar atento, sim, mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente os pequenos negócios. Porque o que é prioridade no planeta não quer dizer que seja para eles. E o que é prioridade lá fora, em outra característica de negócio, como os negócios americanos, com outra característica de consumo, é totalmente diferente, não quer dizer que seja aplicável aqui. Então a gente tem que parar com esse modismo. Principalmente tem muita gente que adora subir no palco para falar de modismos. Agora mesmo, Fred, você faz palestra de inteligência artificial? Eu falo, não. Ah, mas por que você não faz isso? Não, porque isso é igual metaverso. É muito legal, eu uso, mas não quer dizer que o meu pequeno negócio que eu cuido hoje tenha que usar nesse momento. Cada um tem sua característica. Então, primeira coisa que a gente tem que ver com tendência é isso. Agora, o que eu gosto de falar é o seguinte, do comércio do serviço para adquirir, para ter acesso. Então, a qualidade de vida é diferente. Olha só, antes as pessoas dependiam do comércio e do serviço. Agora é o comércio e o serviço que dependem delas. Só isso já tem uma mudança drástica na forma que antes bastava abrir o comércio de manhã e o cliente entrava. Porque ele estava ali, ele estava próximo. Agora não. Agora imagine isso culturalmente num dono do comércio, que sempre abriu, o cliente entrou. Não entra mais. Nós nunca fomos vendedores, sempre fomos tiradores de pedido. Então, primeira mudança cultural, independência do consumidor. Nós temos que deixar a passividade para ser ativo. Você é dono de comércio. Se você não pegar seu comércio físico e botar numa área de fluxo, igual você coloca dentro do shopping, mesmo tendo um custo alto, você não consegue. Você pega os clientes. Então, mudou-se completamente essa característica. Então, a gente tem outra mudança, preço. Nós aprendemos com os vendedores antigos que sempre a principal característica de um produto ou serviço é o preço. Tanto que hoje, se assiste televisão, tudo é preço. Por que a gente não aprendeu a vender valor? Porque culturalmente a gente ainda carrega um fardo sobre preço. Mas todo mundo aprendeu a pagar um pouco mais por aquilo que ele percebe valor.
Isso está tão introjetado. Esse dia eu liguei para um hotel, Arinho. Oi, eu tenho uma palestra aí, eu preciso estar aí no dia 17, me indicaram o seu hotel, que ela é bacana. Eu queria um quarto assim, assado. Tem sim, senhor. Quanto é? É 300. Ah, tá bom. Ah, mas pro senhor eu faço 250. Eu nem pedi desconto. Tá tão introjetado, o vendedor tanto acha que a objeção é por causa de preço, que até, então esse é outro problema seríssimo. A gente precisa recompor. Agora, outro problema mais sério de todos. Nossos avós, você viveu isso. Nossos avós nos ensinaram, nossos pais nos ensinaram que a gente só vai ser bem sucedido se tivermos patrimônio. Terreno, casa, bens tangíveis. E o que aconteceu? Devido a essa cultura, dessa imposição cultural, nós temos uma enorme dificuldade de investir no intangível. A gente investe 1 milhão numa loja, que não é difícil, você sabe disso. E tem dificuldade de investir 2 mil por mês para treinar os vendedores. Fica lá aquele tanto de vendedor dando susto no cliente. É isso aí. Eu questiono demais isso. E não, demais. A gente compra um carro de 300 mil reais. O cara compra um carro de 300 mil reais, financia o carro. Todo mundo dá parabéns, você merece essa BMW, você merece isso. Hoje não. Hoje tem os marketplaces. E com a velocidade de expansão absurda. A Temo, que tem pouco mais de 6 meses no Brasil, já tem mais cadastro ativo do que o Mercado Livre. E para onde está indo esse dinheiro? Para onde está indo essa riqueza? Pega uma cidade de 3 mil. A Shein está acabando com as sacoleiras no Brasil? A Shein está acabando com isso, já não acabou. Então nós temos um problema seríssimo com os marketplaces de quebra disso. Você sabe por quê? Porque a indústria consegue viver dentro do marketplace. Muitas estão lá dentro com outro nome. Porque elas têm margem para pagar a comissão do marketplace, mas e o lojista? E como é que fica a distribuição de renda? O cara da padaria vai lá e paga os 10 colaboradores que ele tem. Os colaboradores, em vez de comprar no comércio local, pega aquele dinheiro, compra tudo lá no Shopee. E o dinheiro vai todo embora da cidade, cadê a circulação? Isso numa cidade pequena que não gera riqueza, que só tem evasão de divisas. A gente tem aí o norte, o nordeste e muitas cidades aqui que vivem praticamente de recurso de repasse. Não tem geração de riqueza, não tem imposto, não tem isso. Então isso é seríssimo. Então analisa esses fatores. E só aí você vê como é que a gente tem que readequar os nossos negócios aos novos tempos, independente da ferramenta que você vai usar. Independente de como você vai treinar seu colaborador, independente de qual tecnologia que você vai usar. A gente entender o que está acontecendo. Entender gente é o grande caminho dos negócios. Entender de gente. Gente, muita lição importante, né? Interessante pra gente que é empreendedor, pra gente realmente sair da caixinha. E agora a gente tá falando de sair da caixinha, né? Porque a gente não tá aqui percorrendo veios, né, Fred? É vivência mesmo, é a coisa da experiência, que às vezes traz o tapa na cara que a gente não tá esperando sentir. Ninguém quer sentir a dor, né? Mas às vezes é necessário. E Fred, você tem um programa que é o Empreender, que tem inspirado muitos negócios pelo país, e eu queria muito que você falasse sobre não só como surgiu a ideia do programa, mas você compartilha muitas histórias através desse programa, né? Eu imagino que você tenha vivido muitas inusitadas, né? Mas queria que você aproveitasse um pouquinho desse espaço para trazer o que é o suprassumo desse programa, inclusive convidado. E aí aconteceu que veio a pandemia, eu morava em São Paulo, e fechei o apartamento em São Paulo e voltei para morar na casa da minha mãe. Todas as minhas palestras canceladas, eu só vivia de palestra. Eu não tinha ovos em outra cesta. Tava tão intenso, só para você ter uma ideia, em 2019, eu palestrei 144 vezes em 12 países diferentes ainda. Só na América eu fui 3 vezes para fazer negócio, não foi só para passear. Fui para levar empresário na Amazon, eu fui para levar empresário na Zappos, eu fui para levar gente em Nova York, eu fui palestrar na Flórida, eu fui para Austin para esse evento SXSW. Você vai trabalhando, você vai para estudar. E de repente vem a pandemia. 2 crianças no Loyola em Belo Horizonte. Parcela de apartamento. Pensão desses meninos. Voltei para casa da minha mãe. E agora, o que eu vou fazer? E aí, conversando com a TV, eles falaram, Fred, eu tenho um espaço aqui, pô, você é renomado, você podia montar um programa pra gente, eu te dou 4 episódios. Falei, caraca, bicho, isso é legal. E detalhe, eu saí de São Paulo, tava com a reunião marcada na Ana Maria Braga para ter um quadro lá. Já tava andando bem.
nacionalmente. E aí a Ana Maria, inclusive, ficou 4 meses fora do ar durante o início da pandemia. Esfriou, morreu, e eu vim embora. E foi aí que a gente fez o primeiro empreender. Eu achei uma produtora para ser parceira. E eu lembro, os últimos 30 mil reais que eu tinha, eu montei o cenário e produzi o programa. Deu tão errado que o último programa eu tive que editar sozinho. Só que o pessoal falou, cara, isso é bom. Vamos fazer de novo, acha outra produtora. Legal. E aí eu consegui outra produtora, tocamos. Resumindo, o Empreender, ele já passou em 39 afiliadas Globo. Ele começa essa semana no Mato Grosso do Sul, já passou do Espírito Santo, São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso. Então, tem projeto novo vindo aí, vocês vão ver. E o que acontece? A oportunidade de você viajar para ouvir histórias de pessoas, não tem coisa melhor e mais gostosa. De contar histórias de pessoas que saíram, é muito inspirador. E principalmente pessoas, né? Eu adoro entrevistar mães. Uhum. Porque, geralmente, o primeiro sócio da mãe é o filho. Filho nasce, ela faz a licença maternidade, cuida do filho, volta para a empresa, sente falta do filho, volta para casa para empreender alguma coisa. Aí vai fazer biscoito, vai fazer doce, vai vender não sei o quê. Mas daqui a pouco o filho é o primeiro sócio dela e muitos negócios começam a prosperar. Tem muitas histórias legais de mães que empreenderam por causa dos seus filhos. E os filhos, tem até uma história muito bacana que eu entrevistei aqui em Montes Claros, que é aquela menina que mexe com doce, como é que ela chama, gente? Daqui de Montes Claros? A filha é sócia mesmo dela hoje. Ela montou por causa da filha pequena, e hoje ela é só colher de mãe. Colher de mãe. É uma gracinha a história dela. Porque a filha virou sócia, de verdade. Legal. E ela montou isso, e ela, não sei quem parece ser mais nova, ela ou a filha. A história é muito legal, eu tenho gravado, vale a pena conhecer essa história. E eu falo, conhecer essas histórias são muito incríveis. Então o programa é isso. E você levar informação em uma televisão recheada de conteúdo vendedor, porque o meu conteúdo não é vendedor. Difícil conseguir um patrocínio para um programa que educa as pessoas na área de empreendedorismo. Mas se tivesse alguém pelado, eu já tinha vendido. Provavelmente. Mas é isso, Ariane. Inspirar as pessoas. É. E o programa é uma maneira. Você está aqui inspirando todas as quintas às 18 horas. Esse trabalho é maravilhoso. Foi o que eu falei com você. A gente tem que apoiar um ou outro, porque quanto mais as pessoas aprenderem a consumir esse tipo de conteúdo, melhor vai ser para a nossa sociedade. E dividir os holofotes, né, Fred? Porque eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo é muito isso. Eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, gente, a gente vive, né, numa cadência dessa coisa de concorrência, né? E concorrência isso, concorrência... Mas calma, a gente tem que olhar para a concorrência de uma maneira positiva. Se você olhar negativo, você fecha sua porta, antes o cara abrir do seu lado, né? Esse ano, os anos anteriores, por exemplo, a gente teve a abertura da Vivara, por exemplo, Montes Claros Shopping. Aí meus colaboradores aqui, Joyce, caralho, eu falei, gente, isso vai ser maravilhoso, vai trazer um cliente potencial que a gente busca tráfego. Porque às vezes o cara tá aqui em Montes Claros, ele tem grana, né? A mulher tem grana e acha que ela só vai comprar uma peça com uma pedra X potencial lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, e não aí é assim. Leva dinheiro pra fora, a gente tira dinheiro da cidade, né? Suas colaboradoras podiam, inclusive, estar comprando na padaria desse que poder tá comprando. É tudo uma recorrência, é um giro. Então eu falo assim, a gente tem que ter uma visão empreendedora melhor do que isso. Não, eu tava aqui agora, né? Nós somos 10 restaurantes ali na região do São Luís. Eu tô aqui reclamando com a gente que mês ruim é esse, Fred, tá difícil, esse tá pior. A gente tá aqui compartilhando. Porque não são concorrentes. A gente só tem um concorrente ali. A gente mesmo. Nós só temos um concorrente, a gente mesmo. Se o cliente foi pro outro, ou é porque ele não queria comer o que você vende hoje, ou porque você fez alguma coisa errada. Ou não fez algo que ele gosta. Então, concorrente é a gente mesmo. A gente tem que entender, né? A pessoa que fica com ciúme, porque o bar do cara tá cheio e o seu tá vazio, cara, alguma coisa tá errada com você, não é com ele. Pois é, e eu acho essa troca muito legal. Então eu adoro, e eu quero te motivar, programa. Eu tô aqui pensando, eu vou patrocinar o programa. Mais ou menos isso. Aqui a gente pega os patrocinadores. Ué.
Vai pingando. Fred, entendeu? Mas é isso, então eu acho que tem muita coisa bacana, interessante, por isso que eu acho importante a gente falar do programa. E você também tem a Venda do Fred, que não é só um bar, é um espaço cultural, né? Mas que assim, nasceu de uma ideia e que... Nasceu do cenário do programa. Você adora contar. Do cenário do programa. O que aconteceu? Eu gravava com o pessoal lá no... Eu tinha um pontinho comercial da minha mãe, que ela me prestou pra colocar a vendinha lá dentro, que era só cenário. Só que acabava de gravar, abria uma cerveja, conversava com as pessoas, eu não tinha onde levar os meus convidados de São Paulo, do Rio, que vinham gravar comigo, um lugar que tivesse a cara de Montes Claros, tivesse essa essência, que contasse um pouco da nossa história. Lá, qualquer dia que você chegar na venda, tem arroz piqui, né? Tem um baru, tem uma... É claro, a gente precisa melhorar muito, mas já é alguma coisa. E aí, deu vida. A venda nasceu. E aí é diferente, porque assim, além da gastronomia, você ainda tem os encontros, né, que você promove lá, Isso. que é um tipo de experiência. A confraria é muito legal, o pessoal vai para tomar cerveja e ter conhecimento. O pessoal tá muito acostumado a ir tomar cerveja e ouvir música. Pô, mas por que você não pode tomar cerveja e ouvir um palestrante foda? Alguém legal que vai te ensinar alguma coisa. Porque a letra da música você já sabe. Mas o que o palestrante vai falar, com certeza vai te encurtar um caminho. Porque, gente, não tem nada melhor do que aprender sabedoria, aprender convivência dos outros e evitar quebrar cara sozinho. Essas mentorias reais, as palestras, elas valem a pena, né, Isso aí. A minha é baratinha. Pagou bem que mal tem. E me fala uma coisa, conta pra nós, pros ouvintes aí, como é que funcionam esses eventos da casa, da Venda do Fred? Esses eventos que são as palestras, que são os movimentos, que aí você vai gerando network, você vai conectando essas pessoas. Já é uma coisa, assim, tradicional? Uma vez por mês a gente traz, por exemplo, agora a gente recebeu o Head Global de Inovação, ou de Marketing e Novos Negócios da Embraer. Ele foi oficial da Esquadrilha da Fumaça e olha que legal. Ele criou um conceito de como adequar as empresas no formato da Esquadrilha da Fumaça. Você imagina a performance. Ele trouxe a performance do negócio Esquadrilha, né? Liderança, time, como é que funciona para ser adaptado às empresas. Pô, foi incrível. Que legal. Foi incrível. E a gente já está estudando os próximos. Tem Leandro Borracheiro, que é a melhor borracharia do país, que vai vir. Careca, que é um cara incrível. Vem, eu tô conversando com o Diogo. Diogo tem a melhor imobiliária do país em Juiz de Fora. Esse cara, putz, é sensacional escutar esse cara. E o que ele fez em um mercado que poucos fazem. Eu tô conversando com a Sabrina. Você já ouviu falar da Francisca Joias? Já. A Sabrina é aqui, ó. Conheço a Sabrina. A história dela, já ouviu falar da história dela? Conheço. A Sabrina, ela foi para São Paulo para cortar cana. E tem o maior e-commerce do país de semijoias. A gente fabrica em indústrias... Em comum? Em comum. Aí, ó, a Sabrina é fera. Tem um tanto de gente bacana, com história de verdade, que não quer palco. Tá cheio de gente que quer palco. A gente oferece palco para quem não quer palco. Para quem verdadeiramente tem um propósito legítimo. Porque sai todo mundo apaixonado. Não, então, e são só seguir @confraria do Fred, tá? Já tem lá o @ a gente criou essa semana. E é isso, eu quero você em todas. Você é nossa convidada, a gente faz um bem bolado aí pra gente apoiar um ao outro. Né? É isso aí, porque o empreendedorismo, gente, quem tem propósito no empreendedorismo não enxerga concorrente, enxerga aliado. Então você certeza. É uma aliada do meu propósito. Conte comigo que eu conto com você, e vice-versa, é isso aí. Ô Fred, isso tudo também tem um combustível que é a questão do network, né? Que eu falo, eu acho até que tem que criar outra palavra para falar de network, não sei se jogar conversa para dentro, porque também não dá pra falar jogar conversa para fora, mas o network ele é importantíssimo e a gente ainda vê muito empreendedor, assim, arredio no mundinho dele, que não quer trocar, não quer compartilhar. Características pessoais vão evoluindo. Eu tenho muita preocupação do network. Que conselho que você dá para esses empreendedores? Primeiro, eu tenho muita preocupação do network comercial. Aquele que as pessoas reúnem só querendo vender. O network, ele não pode ter essa característica, senão ele perde a essência. Tem muitos clubes que são criados, clubes não, encontros, né? Só com essa função de network. Não. Eu brinco muito, eu nunca fiz negócio bebendo leite. Tem que ter um ambiente de amizade, de relacionamento, isso vai aproximando, até que dá negócio.
tem que dar negócio de forma natural. As pessoas têm que saber o que você faz por elas, não o que você vende. Então eu acho que o network no Brasil ele está evoluindo. Você vê, Montes Claros está evoluindo muito. Ó, tem a Confraria 84, que é sensacional. Tem o clube que está surgindo aí dos meninos, que estão tentando desenvolver uma ambiência favorável ao negócio. Eles até usam esse termo, né? O Vitor lá, o Anderson e o Felipe estão criando o Prime Club, que é super legal. Eu até corrigi dos clubes, porque tem o Prime Club, eu falei não, porque participe de todos. Ninguém concorre com ninguém. O importante é o seguinte, eu estou impressionado com a movimentação de Montes Claros trazendo conhecimento para a área corporativa. Gente, ninguém concorre com ninguém. O que a gente tem que fazer é igual falei com o Vitor, a gente só tem que ver as datas um do outro para não chocar. Para não bater. Porque, por exemplo, eu tô voltando a confraria para sexta, foi segunda, e o dele foi terça. Atrapalhou o dele e o dele atrapalhou o meu. Entendi. Não pode um atrapalhar o outro, a gente tem que um ajudar o outro. Porque tem dia que o meu conteúdo é mais relevante para você, tem dia que o dele vai ser mais relevante. Entendi? Então, a gente tem, e uma dica para o pessoal do network, a gente consegue fazer mais negócios fora da nossa empresa do que dentro dela. Mas é muito bacana você falar isso, porque assim, nesses eventos a gente realmente tem tido muitos, a gente tem as confrarias femininas também, a confraria Vinho da Gente, tem a Celebrar, tem a Câmara da Mulher Empreendedora. Eu vejo todos os meses essas mulheres se juntando, elas se juntam em rede para fazer negócio, mas assim, tem uma pegada diferente quando a gente fala de mulher, que tem uma coisa de autoconfiança, de autoestima, né? Uma construção diferente até pelo tempo. Exatamente. Né? Eu acho que nós homens, Ariane, a gente bagunçou muito esse planeta até agora e tá na hora de vocês corrigirem. Ah, então tá tudo bem, nós Sabe? estamos antenados. Eu acho que é por aí. E chegou um tempo que eu nem entendia tanto esse negócio de mulher empreendedora e até criticava um pouco dentro de mim, porque eu sou filho de uma mãe empreendedora. Eu não sabia que as outras mães não eram, que as outras mulheres não eram. Entendi. Minha mãe tem 76 anos, ela acabou de montar uma fábrica de doce. Legal. Não, ela é inquieta. Ontem ela estava comigo escolhendo os rótulos. E vai ser chato assim lá longe, né, dona Tudinha? Eu não quero essa cor. Muda essa cor, não quero esse tamanho, não quero isso. Mas é super ativo, ou seja, é incrível. Agora, pela primeira vez na história, nós estamos vivendo mulheres 100% libertas, efetivamente. Porque minha mãe foi separada do meu pai, foi se libertar depois de um tempo. É muito recente essa mudança. E realmente precisa de uma mudança cultural e de uma valorização e de uma autoestima. Porque tudo que é cultural vem se arrastando, né? E não quer dizer que a mulher precisa deixar de ter a essência da mulher ou deixar de... Não, a gente não está falando isso, a gente só está falando de negócio. De oportunidade. De oportunidade, de negócio, de equilíbrio. Mas o meu recado para vocês, meninas, nós homens bagunçamos o planeta até aqui, chegou a hora de vocês acabarem com essa bagunça que a gente fez. Olha, então, pensando nessa questão das confrarias, dos grupos, a gente sabe que também não serve para todo mundo, né? A pessoa acaba se conhecendo ali, naquele processo, entendendo o que serve para ela, o que não serve. E para a gente encerrar, porque chegou no final do programa, não tem jeito, Paulo já falou que não vai transformar um minuto em 180 segundos, né, Paulo? Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, essas principais lições que o empreendedorismo te ensinou, né? E que você acha válido compartilhar com esse nosso ouvinte aqui da 101,1. A primeira coisa, gente, empreendedorismo não quer dizer você montar uma empresa para você, tá? Falando de negócio. Você pode empreender na empresa que você trabalha. Você pode se desenvolver na empresa que você trabalha. Você não trabalha para os outros, você trabalha para você. Então é muito importante enxergar isso. E eu, durante 6 anos de CLT, eu sempre acreditei que eu trabalhava para mim. Por isso que quando eu montei já o meu primeiro negócio, eu já estava muito mais preparado, porque eu empreendi nas outras empresas que eu trabalhava. Então é muito importante, independente do seu cargo ou do que você faça, faça o melhor, construa o melhor, se entregue, porque você está entregando é para você. Não acha que você está indo 6 horas da manhã, saindo de casa para trabalhar para os outros, para enriquecer uma pessoa. Você está indo porque você precisa, e a partir do momento que você precisa, você pode transformar essa necessidade que você tem em algo muito maior. Então só depende de você para chegar onde você quer, independente se você vai montar um CNPJ para você, um negócio para você, ou se você trabalha para as outras pessoas. Isso é indiferente.
Eu trabalho com empreendedorismo há muitos anos e não incentivo ninguém a montar uma empresa de uma vez. Pelo contrário, cautela, estudem. Eu deixo uma frase para vocês. São 2 frases. Fred, eu quero montar um negócio. Como que eu faço? Primeira coisa, a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema de alguém. Que problema que você resolve? Na hora que você tiver esse problema na cabeça, não larga seu emprego não, começa em paralelo. E outra coisa, a gente só vende, tá? Se estudar. Eu tenho uma frase que eu uso todos os dias. Quem não estuda, não vende. Então, eu acho que é por aí. Empreender é muito mais do que montar um negócio. Eu falo, não existe empreendimento mais lindo que um ser humano pode fazer do que os filhos. Então, você que é mãe e tem filhos aí bem-sucedidos e tem medo de empreender, saiba que é muito mais fácil tocar um negócio do que tocar um menino. Faz sentido. Fred, muito obrigada, viu, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Ótimo. Obrigado, gente. Obrigada. Para nós é um prestígio, viu, ter você aqui. Volte mais vezes. Vai ser um prazer. Gente, é isso então, nós ficamos aqui com o nosso Empreendedor em Ação dessa semana. Foi maravilhoso o programa. Se você perdeu aí um pedacinho, corre lá no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação, se inscreve, clica no sininho para você ficar por dentro das novidades. Ouça esse programa todinho, vai ter também vídeos, flashes aqui dos bastidores. Compartilhe com aquela pessoa que precisa aí, às vezes, de uma mensagem transformadora para fazer a diferença no trajeto dela. E a gente continua toda quinta às 18 horas aqui pela Rádio Unimontes. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Trajeto Móveis, a Impremix, a Crijóis, a Classic Men's Club e a Fadenor por este apoio incrível para que a gente continue aqui trazendo possibilidades e oportunidades de novos pensamentos aí para todos nós. Um abraço e até a próxima quinta-feira. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.